E agora vamos às notícias do esporte com Vladir Lemos. Boa noite, Vladir. Boa noite, Poli. A gente vai falar da partida do Santos, que a partida com o Penharol ainda pode ser adiada, né? A gente sabe que nuvens de cinzas cobrem boa parte do céu da América do Sul, o que pode adiar o jogo da final da Libertadores entre o Santos e o Penharol, como eu acabei de dizer. A decisão só será anunciada pela Confederação Sul-Americana amanhã. Enquanto isso não é definido, a equipe brasileira, claro, acerta os últimos detalhes para esse confronto histórico. No treino desta tarde, Muricy Ramalho praticamente definiu o time que deve enfrentar na quarta-feira o Penharol, em Montevidéu. O Santos terá 4 desfalques e a ausência mais sentida delas deve ser a de Paulo Henrique Ganso. O Peixe deve ir a campo com Rafael, Pará, Durval, Bruno Rodrigo e Alexandro, Adriano, Arouca, Danilo e Elano, Neymar e Zé Eduardo. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, promete definir até o meio-dia de amanhã se a partida será realizada nesta semana ou não. Caso o jogo seja mantido, mesmo com o cancelamento de voos do Brasil para o Uruguai por conta da nuvem de cinzas do vulcão chileno, a diretoria do Santos estuda a possibilidade de viajar de avião até Porto Alegre e seguir de ônibus até Montevidéu. Santos e Penharol repetem a final da Libertadores de 1962, quando o clube brasileiro conquistou o campeonato pela primeira vez. Bom, o Santos tem um voo marcado para as 9 horas de amanhã. A Conmebol disse que até o meio-dia decide se adia ou não a partida. O adiamento, provavelmente, se acontecer, deve ser para a próxima quinta-feira. O Santos tem um avião também à disposição. Caso o aeroporto em Montevidéu abra, o time embarca rapidamente e vai para agora. Você prometeu alegria para o Vini, ele está mais apreensivo do que alegre, né, gente? Ô, Vladir, só queria rapidamente, assim, ó, todo mundo sabe aqui que eu sou corintiano, defendo a Gavião. Agora, os corintianos, por favor, é o Santos que vai jogar contra o time estrangeiro. Todos nós devemos torcer pelo Santos. É, claro. Mas você acha que eles vão atender seu apelo? É um apelo para torcer pelo time brasileiro. É mais fácil o ar-condicionado daqui ficar bom pra gente, a gente parar de Não tossir. importa, é uma pregação que eu começo. Deixa eu só aproveitar e falar uma coisa, só para você não falar que a gente só fala do Santos aqui, não fala do Corinthians. Não é uma nota alegre, mas eu tenho certeza que você viu o Adãozinho jogar, não viu? Vi, claro. Falecido na noite de ontem, a gente reservou aí um gol antológico que marcou a carreira do Adãozinho, uma partida entre Palmeiras e Corinthians de 1971 do Campeonato Paulista. Nesse jogo, aliás, que é histórico, ele fez um dos gols. A gente vai ver aí a imagem. Ele fez o segundo gol, né? O Palmeiras tinha feito 2-0, o Corinthians diminuiu 2-1 e ele empatou com esse golaço. E foi 4-3. 4-3 terminou a partida. O Adãozinho, que era visto por muitos como o sucessor do Rivelino, né? Participou também do título de 77, que eu tenho certeza que o Ayrton comemorou também. Um dos nossos craques. Estou agora pesaroso e faleceu cedo, tinha 59 anos. Senta um conforto que precisa sentir nesse momento. Podemos? Podemos. A China inaugura dentro de poucos dias a mais longa linha de trem-bala do mundo, ligando Pequim e Xangai. A distância de 1.300 quilômetros entre a capital chinesa e o maior porto do país será feita em menos de 5 horas. Os trens vão circular a mais de 300 quilômetros por hora, mas tanto as composições como a linha foram planejadas para suportar velocidades de até 400 quilômetros por hora. Quanto vai custar? Quanto vai custar a obra? Porque a nossa é incrível, a nossa não para de aumentar. Posso falar 54 bilhões. Ah, é? 54. Custou, né? Custou. No caso, está sendo inaugurado. É, porque a proposta que vinha de Campinas, passava, tal, foi a fala e pelo jeito, não é Copa do Mundo, nem Olimpíadas, vai ficar o Deus dará, mas também pelo preço, né? Era fabuloso. Mas eu gostava de saber quanto custa o ticket, a passagem? Para o chinês. R$136. 136 reais. 136 eu vi uma você sabe tudo assim? Eu estava ligado, né, acompanhando a internet agora há pouco, estava olhando as coisas, por isso que eu tinha esses dois números. E olha a distância, hein? Aqui se falava em R$300 entre Rio e São Paulo. Exatamente. E esse tem 4 vezes a distância, incrível. Bom, vamos lá ao bate-pronto? O Novaes pergunta, que não é o nosso Novaes aqui, que é o cientista político, é um outro. Como o PT aliado ao PMDB e o governo sem oposição, o que se pode esperar do Brasil politicamente? Eu acho que é muito ruim, né? Porque não ter oposição faz parte da democracia. Ser o governo é o governo e a oposição tem de ser oposição em qualquer país democrático. Por isso que o debate político é tão pobre no Brasil. Nós não temos debate político bom, debate econômico. Em suma, o país vive numa estagnação nesse ponto. Mas eu acho pior
é que a oposição não quer fazer oposição, porque ela existe, ela tem seus representantes. Agora, a questão é saber por que não faz oposição. Isso deixa os governistas muito confortáveis. E teve 44 milhões de votos no segundo turno candidato oposicionista. O J. Campos fala, sou obrigado a estudar o golpe de 64 em inglês a partir de documentos publicados pelo governo americano. Ele se refere aí como fala? Não, mas a cada 10... A blindagem dos documentos. Mas eu temo que essas informações, históricos, que especialmente, recentemente, os órgãos de segurança têm mandado para o arquivo, são informações que só interessam ser remetidas àquilo que eles querem que seja informado. Não confio que eles tenham informado os arquivos de tudo que de fato aconteceu. É que parte dos documentos, depende do ano, nos Estados Unidos, vem uma tarja preta para não identificar o nome e determinadas designações. Isso vai variando ao longo do tempo, até ter a liberação completa desses documentos. Aí a Manuele Pérola pergunta com relação aos negócios do Silvio Santos e o prejuízo lá do Pan-Americano. Prejuízo de 4 bi, quem paga o prejuízo? Eu duvido que vai ser só o fundo, né, através da FEBRABAN, esse grande fundo. Eu tenho minhas dúvidas. Bom, o que se sabe é que a FEBRABAN bancou. Agora, como é que o Silvio Santos vai resolver com a FEBRABAN é o grande enigma. O Fábio Ribeiro, ele pergunta que a morte do ciclista foi noticiada na Globo, na Band e Cultura. Se ele não fosse um figurão, entraria apenas para as estatísticas? Eu acho que vários acidentes com ciclistas, esses acidentes fatais, foram noticiados. Né? Vale a pena noticiar, mesmo que seja figurão, porque vale a pena mostrar. Trazer a discussão, Trazer né, a discussão. O Emilson Nunes Costa, ele fala, Ayrton, no direito comparado, quais seriam as penalidades para a Eletropaulo se ela operasse em Nova York e houvesse esse blackout? Lá nos Estados Unidos tem controles absolutos sobre aquelas empresas que prestam serviços públicos. Sem dúvida nenhuma, já teriam cassado a concessão de serviço se eles tivessem o serviço público de eletricidade em Nova York. O João Silva, com relação aos documentos, por que essa secretação agora? Por causa da Comissão da Verdade? Parte dos documentos militares sequer estão nos arquivos oficiais. Muitos militares levaram para casa, né, ou queimaram e destruíram esses documentos. Então, agora, os documentos do Itamaraty, esses não, esses estão lá. Ou os documentos de outros ministérios civis, esses estão lá. Agora, cabe o governo resolver essa questão. Agora, é o Congresso que vai decidir, hein? Vamos ver se o Congresso, qual é a decisão. E essa Comissão da Verdade se impõe. É importante que todos os brasileiros comecem a pressionar para que essa Comissão da Verdade se viabilize, porque ela vai poder prestar um relevante serviço para o país. Aí o Fernando Moraes, há que se investigar a aquisição de ações do Banco do Silvio Santos por parte da Caixa Econômica Federal do governo Lula. E isso é lembrado. Fundamental. Comprou por uma fortuna na época, um banco que era saudável e, no fim, nós, os contribuintes, que somos também donos da Caixa Econômica Federal, fomos lesados. Né? Agora, aqui, pegando no seu pé, Vila, pode? Pode, claro. Jader fala, o conservadorismo do Vila e sua perseguição ao governo chegam a ser cansativos. Não é conservadorismo, o governo é sustentado por Paulo Maluf, Fernando Collor, Renan Calheiros, Jader Barbalho. Olha, desse governo eu quero ficar longe. Bom, sim, mas vamos lembrar que também essas pessoas sustentam o governo de São Paulo, que é do PSDB. Bom, agora a gente tem que encerrar. Eu só vou encerrar então com o Franklin de Souza, que ele fala, que tal esse jornal ter 2 horas de duração? Ia ser bom, hein? Obrigada, gente, pela presença. O Jornal da Cultura termina agora e o nosso Boa Noite especial vai para os jornalistas que fazem deste trabalho uma missão em busca da verdade. Hoje, com 40 anos de atraso, 40 anos, foram divulgados milhares de documentos comprovando que 2 presidentes dos Estados Unidos, John Kennedy e Lyndon Johnson, mentiram para a população sobre o envolvimento do país na Guerra do Vietnã. Em 1971, o jornal New York Times revelou parte destes documentos e sofreu fortes pressões para suspender a publicação de uma série de reportagens. Mas o jornal foi adiante e só agora os documentos confirmam o que já havia sido antecipado. Uma boa noite a todos e até amanhã. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
I think to myself, what a wonderful I was Louis B. Armstrong. Jornal da Cultura, apoio Cartões